Olá, pessoal! Estamos aqui novamente buscando pela continuidade do estudo dessa obra fantástica, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse que é a segunda obra ali da codificação, né? Indicado por ele no livro dos Médiuns, para que que a nossa iniciação na doutrina espírita seja através da leitura e compreensão do que ele nos traz aqui, através de uma pequena conferência espírita. Meu nome é Fernanda Borges. Esses vídeos eles são gravados para os cultivadores do Evangelho e estão também disponíveis aí na internet para quem quiser deles fazerem uso. Nós utilizamos o formato de leitura com breves comentários, porque julgamos que assim, conhecendo direto o pensamento aqui de Kardec, seria para o nosso grupo de estudo um pouco mais produtivo, né? Uma vez que nem todos ali têm essa obra, embora possa se baixar essa obra também pela internet, para poder acompanhar esses estudos, ou para poder voltar, quando necessário, a leitura, para buscar compreender melhor o que aqui vai ser falado. Na semana passada, nós fizemos o diálogo, né? Nós estamos no diálogo de Kardec com o cético, e no item onde nós verificamos a origem das ideias espíritas modernas, é o nosso vídeo de número 10. Esse vídeo que se encontra aqui nesse canal, vocês podem voltar lá para poder pegar a continuidade dessas leituras. Nessa ocasião, nós verificamos que os fenômenos espíritas, o diálogo, o relacionamento entre os dois planos, ele acontece desde os primórdios da humanidade. Nós somos ali uma humanidade de espíritos encarnados e desencarnados, sempre nessa troca, né? Ora estamos num plano, ora estamos em outro. E a comunicação entre esses dois campos, ela sempre existiu. Porém, essas nomenclaturas, espiritismo, algumas terminologias, elas são próprias do codificador. Ele trouxe para nós, para ideias novas, termos novos. A gente encontra essa justificativa, essa explicação dele na introdução do Livro dos Espíritos, que ele justifica porque escolheu termos novos, né, diante daqueles que já existiam, para não haver nenhuma confusão, nenhuma má interpretação. É muito importante que nós entendamos com relação às palavras, com relação ao que foi dito, a sua aplicação dentro daquele contexto, né? Com quem que ele estava dialogando, para quem ele falava, para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de interpretação e compreensão da doutrina espírita. Hoje, nós vamos falar a respeito dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, Kardec traz para nós, né, em formato de pesquisa, de perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. Porém, existe ali um desenvolvimento mais aprofundado no Livro dos Médiuns, que também é o manual dos evocadores, né? Então, essa é a segunda obra, mas aqui ele já sugere esse Livro dos Médiuns, que vem ali em 1861, para que a gente possa aprofundar o conhecimento. Como foi dito antes, esse aqui serve para uma iniciação. Então, o cético, ele começa esse diálogo com uma questão que é muito nossa também, né? A gente vai ver que a gente já se deparou com muitas pessoas, né, com essa mesma dúvida, né? Como pode um ser invisível, um ser que muitos de nós é incapaz de enxergar, de perceber, eles se comunicarem conosco? Como pode? Como que eles fazem se eles já não têm mais o corpo, já não têm mais os órgãos? Como que ele faz para entrar em contato conosco? Então, o cético faz a seguinte pergunta para Kardec: falastes dos meios de comunicação. Poderias dar-me uma ideia disso? É difícil compreender como esses seres invisíveis podem conversar conosco. E Kardec responde: com muito prazer. Vou fazê-lo, contudo, de forma resumida, porque isso exigiria prolongado desenvolvimento, que encontrareis minuciosamente em um Livro dos Médiuns. Mas o pouco que eu vos disser bastará para facilitar-vos a compreensão do mecanismo e servirá, sobretudo,
para vos dar uma ideia de algumas das experiências a que podereis assistir antes de começar a vossa iniciação. A existência desse envoltório semimaterial, ou perispírito, já é uma chave para a explicação de muitas coisas e mostra a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, são muito variados e depende tanto da natureza, mais ou menos depurada do espírito, quanto das disposições peculiares das pessoas que lhe servem de intermediários. O mais vulgar, que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. Trata-se, porém, de um meio pouco apreciável. Na generalidade dos casos, existem outros mais materiais. É interessante aqui ele trazer para nós a questão da intuição, né? Porque na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, Kardec questiona a espiritualidade, né? Se os espíritos interferem, influem nos nossos pensamentos. E aí os espíritos nos dá a resposta, que muito mais do que nós imaginamos, que em alguns eles chegam a dirigir. Então, ele vem falando aqui com relação dessa interferência, dessa intuição, né? E lá no Livro dos Espíritos, tem ali um capítulo, não só nessa questão 459, mas nos demais, né? Falando a respeito dessa troca, dessa transmissão de pensamento. E aqui, eu gostaria de chamar a nossa atenção e destacar a questão do perispírito, que é o corpo espiritual. Sem esse elemento, não se seria possível a comunicação desses espíritos. Então, para compreender a comunicação entre um ser desencarnado e um encarnado, é preciso considerar o corpo do espírito, que é o perispírito, que é esse elemento semimaterial que dá possibilidade para o espírito se manifestar e, através dele, se comunicar conosco. Kardec continua. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo sim ou não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes elas são ouvidas na própria substância dos corpos, sem que este se movimente. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta às comunicações de certo desenvolvimento. Foi substituído pela escrita, a qual é obtida de diferentes maneiras. Pode pegar lá, tá? Aqui, então, nós verificamos, né, que existe o estalido, que é aquilo que origina de dentro da matéria, né, de dentro da mesa, vamos falar assim, e também tem o movimento de oscilação das mesas que provocam as pancadas. E Kardec destaca aqui para nós que esse é um método bastante primitivo, rudimentar, né? Foi os primeiros ali, foram esses primeiros fenômenos que nos chamaram a atenção para a questão, né, que existia por trás desse movimento, dessa dança das mesas, né? Desse fenômeno que até então parecia ali sobrenatural, né? Miraculoso, né? Verificou-se que era algo natural e que existia por trás um ser pensante, né? Existia inteligência, né? Então, mas que esse modo que ele vem falando para nós, que essa forma de comunicação, ela é bastante primitiva. Ela é utilizada apenas por espíritos, a gente vai ver isso mais para frente, de uma escala mais inferior, né? Um espírito ali um pouco mais atrasado. Os espíritos mais elevados, eles utilizam formas mais eficientes de comunicação. Serviu-se no começo, e algumas vezes ainda se serve, de um objeto móvel. Tá bom. Serviu-se no começo, e algumas vezes ainda se serve, de um objeto móvel, como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa, ou qual se adapta a um lápis, cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, ao qual transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça as letras. O objeto assim empregado não é propriamente falando, mais que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Contudo, logo se reconheceu a inutilidade desse intermediário,
que não passa de uma complicação do processo da escrita e cujo único mérito está em demonstrar de modo mais palpável a independência do médium. Este último pode escrever segurando ele mesmo o lápis. Então, houve ali todo um processo, né? Antes utilizou-se a prancheta, antes utilizou-se ali a cestinha amarrada ao lápis, né? E foram testando. Verificou-se que ele era só apêndice, era só acessório, que o médium ele poderia utilizar segurando ele mesmo o lápis. Mas antes disso foi testado todas essas formas. Então, quando indaga, por que não utiliza isso mais? Por que não escreve dessa forma mais, né? É porque não precisa, porque evoluiu-se. Depois que se aprendeu a fazer, a gente não precisa ir lá voltar nos primórdios, nos inícios. Tá bom. Obrigada. Agora deixa a mamãe gravar. Obrigada, viu? Então, seguindo aqui nosso estudo, né? Hoje nós estamos cumprindo aqui feriado, estamos em casa, com a casa toda movimentada. Por isso que às vezes a gente tem ali algumas interrupções, né? Seguindo, nós temos aqui os espíritos manifestam-se ainda e pode transmitir seus pensamentos por meio de sons articulados que vibram no ar e nos ouvidos pela voz dos médiuns, pela vista por desenhos, pela música e por outros meios que um estudo completo torna conhecidos. Os médiuns possuem para esses diferentes modos de comunicação aptidões especiais que se dependem de seu organismo. Assim, temos médiuns de efeito físico, isto é, aptos para produzir fenômenos materiais como pancadas, movimentos de corpos e etc. Médiuns audientes, falantes, videntes, desenhistas, músicos e escreventes. Esta última faculdade é a mais comum, a que melhor se desenvolve pelo exercício e também a mais preciosa, por ser a que permite comunicações mais extensas e mais rápidas. Então, aqui a gente verifica que há uma infinidade de faculdades mediúnicas. Mas anteriormente, Kardec já tinha nos orientado referente que é necessário, né? E a gente tem também na questão 226 do Livro dos Médiuns, vem falando também se a mediunidade, ela guarda razão com a moralidade do médium, né? E na realidade não, ela está erradicada no seu organismo. Seu uso pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Então, ela é de acordo com a constituição física do médium. Alguns têm essa constituição, têm esse preparo para poder ver os espíritos, para poder ouvir, outros têm para ouvir, outros têm para, intuídos por eles, escreverem, outros têm para poder deixar com que eles direcionem a sua mão e escreverem, e outros têm para fazer desenho. Então, tem várias ali faculdades mediúnicas, mas que é preciso ter esse preparo. O corpo, o médium, ele precisa vir com esse preparo fisiológico, vamos falar assim. E com relação também a uns é efeito físico, outros são efeitos intelectuais. Outros utilizam o pensamento, enquanto outros utilizam esse fluido, né? Os fluidos, vamos falar aqui os fluidos animalizados, mas mais na frente a gente vai aprender melhor como que se dá essa questão também. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las, é necessário saber-se o modo pelo qual se opera o fenômeno. O espírito atua, algumas vezes, diretamente sobre a mão do médium, a qual dá um impulso totalmente independente da vontade deste, e sem que ele tenha consciência do que escreve. É um médium escrevente mecânico. Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, seu pensamento se comunica com o deste, que então, embora escrevendo de modo involuntário, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É um médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu e que, apesar disso, ele deve compreender. Ainda que, nesse caso, o pensamento do espírito e do médium... Parou. Tá, toma.
do espírito do médium se confunde algumas vezes, a experiência ensina a distingui-lo facilmente. Obtém-se comunicação igualmente boas por esses dois gêneros de médios. A vantagem dos que são mecânicos é proveitosa, principalmente para as pessoas que ainda não estão convencidas. Acresce notar que a qualidade essencial de um médium está muitas vezes na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que ele recebe, do que nos meios de execução. É interessante quando a gente vai estudando e vai comparando com outras obras, né? Essa semana nós fizemos, pelo canal Revelare, o estudo da pluralidade dos mundos, no capítulo 5 do livro 1 da criação. E aí o Beto trouxe para nós uma leitura de Parnaso de Além Túmulo, que é uma poesia psicografada por Chico Xavier, com diversos termos, com diversas palavras bastante diferentes, bastante complicadas, que nós, né, precisamos ali recorrer ao dicionário para entender o que era, o que estava falando, de uma profundidade incrível. E isso sendo que ele tinha pouco conhecimento escolar, enquanto encarnado, enquanto Chico Xavier. Então a gente verifica através desse que foi a primeira obra psicografada por ele, e assim como as demais obras, que existia ali uma dimensão imensa de algo que nem sempre era o que ele estava pensando. Não era do patrimônio intelectual dele, mas expandia-se. E Kardec também fala para nós na introdução do Livro dos Espíritos, referente a essa comunicação, que muitas vezes ela se expande além daquilo que o médium estava pensando, que então não é dele, né? Mas é algo externo, é algo que ele está recebendo, externo àquilo que ele tem de capacidade de conhecimento. Seguindo aqui, nós vamos ter... Então, ele vem aqui falando, né, dessa representatividade, que é o médium mecânico, porque às vezes o médium, ele tem muitas dúvidas, principalmente no começo da mediunidade, né, se de fato aquilo é o pensamento dele, ou se é o pensamento do espírito. Então, aquele que ainda tem essas dúvidas, essa mediunidade mecânica, ela não interfere tanto, né, ela não deixa ali tantos motivos para dúvida, né? Já que existe ali uma força impulsionando a mão. Mas nós já falamos também que a respeito da intuitiva, que pode ser tão clara, tão eficiente quanto. O processo parece-me dos mais simples. Eu mesmo poderia experimentá-lo, disse o cético a Kardec, né? Eu mesmo posso ali experimentar, né? Porque parece tudo tão simples, né? Perfeitamente, e digo mais, se possuirdes a faculdade mediúnica, tereis o melhor meio de vos convencer, porque não podeis duvidar de vossa boa fé. Aconselho-os, contudo, a não tentar ensaio algum antes de acurado estudo. As comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos, para os que não têm necessária experiência. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações químicas. Correria o risco de queimar os dedos, né? Olha que maravilha, tanto que Kardec nos orienta de um modo tão prático, tão simples, né? Quando nós não temos o conhecimento, a gente corre risco, corre perigo. A gente vai fazer uma manipulação química ali sem saber os elementos, né? A gente corre o risco ali de provocar algum acidente, de provocar alguma queimadura, né? Acidentes mais simples, acidentes mais graves. Isso em tudo que a gente vai fazer. É preciso conhecer. Até mesmo quando vai fazer um bolo. É preciso ter uma receita, seguir ali uma orientação, a medida correta, né? Para que a gente obtenha êxito. Se a gente tem isso em coisas simples, que é o ato de cozinhar no dia a dia, como não por uma ciência tão nova, igual a ciência espiritual? É mais ainda do que a ciência da matéria, a ciência espiritual, que nos traz tantas novidades, tantos termos diferentes,
que a maioria de nós, às vezes, é incapaz de ver ou palpar, né? Mais ainda a gente precisa estudar. Mais ainda a gente precisa estar orientados para que possamos entrar em contato, em diálogo, entrar em comunicação e obter dessas comunicações resultados que vai nos auxiliar a progredir e que nós também vamos estar auxiliando o outro. Senão a gente vai estar aí à mercê de provocar algum acidente, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E aí o visitante fala para Kardec, questiona a Kardec sobre: haverá algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? Então, como que eu sei? Se eu não vou fazer experimentação, às vezes eu não tenho estudo, não tem nada, e aí, existe um sinal, eu estou marcado, existe uma marca ali que vem falando que eu sou médium? E Kardec fala para ele, nos dá a seguinte explicação: até agora, não se conhece nenhum diagnóstico para a mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são destituídos de valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe. Além disso, os médiuns são muito numerosos, e quando nós próprios não o sejamos, é raríssimo não se encontrar um deles em algum membro da nossa família ou nas pessoas que nos cercam. O sexo, a idade, o temperamento são indiferentes. Eles aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias, né? E aí aqui então é interessante, né, a gente observar, e o nosso irmão Álvaro gostava muito de falar para nós, né, nasceu uma criança, nasceu um médium. E aí é bom a gente falar, a gente ter essa lembrança a respeito dele e tentar interpretar, tentar entender o alcance, o fundo da mensagem que ele queria nos passar. Na Revista Espírita, de 1861, tem lá um relato referente às primeiras lições de moral da criança. E Kardec vem falando a respeito disso. Em outras ocasiões também, onde tem lá, se eu não me engano, tem 3 matérias referente à infância, e ele vem falando que nos primeiros anos, a criança, ela entra muito em contato com a espiritualidade, ela tem ali, ela está sempre em contato com aqueles que vão te direcionar, que vão lhe orientar, alguns dão o nome de anjo guardião. Então, nesse sentido, né, ela consegue comunicar com os 2 planos. E depois também, Kardec agora aqui trouxe para nós que a intuição, ela é praticamente uma mediunidade universal, que todos nós temos, né, uns em maior grau e outro em menor. Então, com relação a ser médium, nascer uma criança, nascer um médium, é preciso interpretar de forma genérica, né? Porque a faculdade mediúnica, ostensiva, aquela que vai dar condições para conversar de modo proveitoso com a espiritualidade, nem todos a possuem. E aqueles que a possuem, é necessário fazer um estudo minucioso de como utilizá-la de forma benéfica para ambos os planos. Na sequência, nós temos aqui a continuação do raciocínio de Kardec, que vem nos dizendo: se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isso implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirísticos, do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica quando isso lhe apraz, e não na nossa vontade, de onde resulta, primeiro, que nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médios. Segundo, que todos os médios podem perder ou ver interrompida a sua faculdade, e isto quando ele menos espera. Então, aqui é bastante interessante, a gente recorda também outros estudos que nós fizemos na nossa casa, né, junto com o nosso dirigente, que hoje já se encontra no plano espiritual, e também a gente fica aqui o resultado, né, dessa explicação, que é necessário ter ali um relacionamento, uma sinergia, uma aptidão entre comunicador, né, e aquele que vai receber essa comunicação, ou seja, entre o médium e o espírito. É preciso haver ali uma sintonia, né, que nem todos os espíritos
comunicam-se por todos os médiuns, nem todos os médiuns é capaz de receber determinado espírito. Existe ali uma sintonia, uma preferência, né? Uma aptidão entre eles, né? Precisa ter ali uma harmonia entre eles para que eles possam estabelecer essa comunicação. E que essa mediunidade, ela não é vitalícia não, né? Ela não é para sempre. Pode acontecer de um dia ela ser suspensa. E por vários motivos. A gente já estudou isso também na nossa casa. Alguns motivos que levam à suspensão da faculdade mediúnica, né? Como vedes, Senhor, bastam estas poucas palavras para mostrar que há nisso todo um estudo sério a fazer-se, a fim de que alguém possa inteirar-se das variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir responder ao chamado que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que apareça. Para que um espírito se comunique, é preciso, primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Segundo, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam. Terceiro, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. Em princípio, podemos comunicar-nos com os espíritos de todas as categorias, com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados, com os mais vulgares. Porém, independente das condições individuais de possibilidades, eles vêm mais ou menos de boa vontade, segundo as circunstâncias e, sobretudo, segundo a sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pelo pedido do primeiro que tem a pretensão de evocá-los, por mero sentimento de curiosidade. Se, quando na terra, eles não se incomodavam com tais criaturas, também não se incomodarão depois da morte. Então, ali, né, a gente também, quando a gente recebe uma chamada, uma ligação, ou uma mensagem de um amigo muito querido, né, de uma pessoa ali que faz parte dos nossos laços afetivos, nós somos muito rápidos, muito proativos em respondê-los, né? E isso também acontece no plano espiritual. Se são do nosso ambiente familiar no sentido de família espiritual, né, de sintonia de pensamento, eles também vão nos ser vão nos responder com prontidão, caso eles tenham essa condição e essa permissão. Agora, se são aqueles em que aqui na Terra ou mesmo no plano espiritual nós não criamos vínculos afetivos com eles, eles vão fazer como nós. Se um desconhecido nos chama, nos pede alguma coisa, alguma orientação, ou nos faz algum convite, e a gente não conhece essa pessoa, a gente não tem intimidade com essa pessoa, nós também não vamos responder da mesma forma que responderíamos para um amigo, da mesma forma que aceitaríamos a convivência, o convite daqueles que nos são caros afetivamente. Então, quando se trata da espiritualidade, vale também essa mesma questão, né? Eles também vão por laços de simpatias, de preferência, de sintonia. Os espíritos sérios só comparecem a reuniões sérias, as quais são chamadas com recolhimento e por motivos sérios. Não se presta a responder perguntas de curiosidade, de prova ou com um fim fútil, nem também experiência alguma. Olha, tanto que é necessário nós irmos preparados para uma reunião doutrinária, né? Para uma reunião doutrinária, não, desculpa, para uma reunião mediúnica, aquela em que a gente vai ter comunicação com o plano espiritual. Porque, para uma reunião desse tipo, os espíritos sérios, aqueles que estão ali aptos a nos orientar, a dirigir as nossas reuniões, eles só vão se aquela nossa reunião também for séria, se tiver um motivo nobre, se a gente tiver recolhido em prece, em sintonia, em comunhão de pensamento, se o motivo ali ele for um motivo justo, sério, ele não está pronto para satisfazer as nossas curiosidades, ele não está ali para poder se entreter com as nossas futilidades. Então, é preciso saber por que eu estou fazendo a reunião, com qual finalidade. É preciso, nesse momento, praticar a verdadeira caridade, ser indulgente, perdoar, né? Ser fraterno, saber ouvir, estar ali com o objetivo de ser útil, de ter utilidade.
e não com outro motivo interessado. E a gente vai ver aqui no próximo item, né? Ele vai falar dos médiuns interesseiros. E aí a gente vai fazer uma autoanálise também. Os espíritos levianos, ao contrário, vão a toda parte, calam-se, porém nas reuniões sérias, e se conservam afastados para escutar, como fariam estudantes numa assembleia de pessoas cultas. Nas reuniões frívolas, eles se divertem, zombam dos assistentes e respondem a tudo, sem se importarem com a verdade. Gente, esse parágrafo, para mim, essa explicação de Kardec, ela é assim, essencial. A gente teria que estar assim, gravado na cabeceira da nossa cama para a gente poder ler ela sempre. Então, olha só, assim como nós, que quando chegamos numa assembleia, numa reunião aqui, e nós vemos pessoas cultas falando, tratando dos assuntos, e a gente não consegue acompanhar aquele raciocínio, a gente para e fica a observar. A gente está ali para aprender, né? Só se a gente for muito imprudente que a gente vai querer chegar lá na frente para falar alguma coisa, para poder levantar nosso dedo, dar nossa opinião. E aqui ele vem chamando a nossa atenção com relação aos espíritos levianos. Os espíritos levianos serão bloqueados de entrar nas reuniões sérias? Não, eles também precisam aprender. Porém, numa reunião séria, eles se calam, eles ouvem as orientações, eles estão ali com firme propósito em aprender. Então, ele chega ali e faz igual a gente quando chega num lugar que a gente ainda não conhece, não está familiarizado com o assunto, né? A gente, meio que automaticamente, a gente obedece a uma ascendência moral. Aqui é o que eles vão fazer, eles vão estar submetidos a essa ascendência moral. Então, eles vão ficar ali, eles não estão presos, eles não estão amarrados, eles não estão afastados, nem nada. Mas essa ascendência moral construída entre os membros que compõem essa reunião vai fazer com que eles se calem, se comportem naquele momento e ouçam, e aprendam, e tenham essa oportunidade de aprender. Porém, se a nossa reunião, ela não é construída nessa seriedade, ela não está ali pautada no recolhimento, na prece, na comunhão de pensamento, esses mesmos irmãos levianos, eles vão chegar e vão se sentir dono do pedaço. Eles vão chegar ali e vão responder a tudo, e vão brincar, e vão ser zombeteiros, e vão ser, muitas vezes, eles vão nos iludir com as falsas explicações, né? Então, por isso que existe ali o nosso compromisso, que a gente precisa estudar, que a gente precisa aprender para poder aprender a se comportar numa reunião dessa, para poder utilizar dessa capacidade de comunicação entre os dois planos, para que nós possamos crescer e que nós também possamos permitir que esses irmãos, sem a matéria, também cresça, também evolua. Os espíritos ditos batedores, e geralmente todos os que produzem manifestações físicas são de ordem inferior. Nós tínhamos comentado isso lá atrás, né? Todos os espíritos que provocam batidas, são os batedores, eles são ali de ordem inferior. Sem por isso serem essencialmente maus. Possuem uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas. Assim como os sábios da terra não se empregam a exercício de força muscular, quando aqueles precisam que tais efeitos se deem, lançam mão de espíritos atrasados, como nós nos servimos de trabalhadores sem qualificação intelectual para os serviços pesados, né? Muito interessante também essa explicação de Kardec. É importante que a gente vá buscar recurso na questão número 100 do Livro dos Espíritos, onde Kardec traz para nós a escala espiritual, né? E aí, para a gente poder entender o que é esse espírito batedor, o que é um espírito inferior, o que é um espírito de terceira ordem, quais são as suas atribuições, quais são as suas contribuições na comunicação, como identificar um e outro, né? E assim também, sucessivamente, os espíritos superiores. Então, esse foi o nosso assunto de hoje, né? Fico aí bastante convites para poder visitar a Revista Espírita, visitar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e ampliar esse conhecimento
e poder, né, trabalhar mais essa temática com relação aos meios de comunicação. A gente encerra por aqui. Eu desejo que todos vocês tenham uma excelente noite, né? Para quem estiver assistindo aí de manhã, que tenha um excelente dia. Eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Até lá!